Dissolução de sociedade empresarial e expulsão de sócio. Como isso funciona? Quando pode ocorrer? E quem é que deve estar atento a isso e como dar prosseguimento na empresa com todas essas questões acontecendo? Fica aqui com a gente até o final desse vídeo, porque nós vamos falar bastante sobre esse tema. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, seja muito bem-vindo a mais um Terça Empresarial, onde nós falamos sobre assuntos ligados ao direito empresarial e ao cotidiano da vida do empresário. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós recebemos muitas dúvidas e recebemos também muitos contatos aqui no escritório a respeito disso. Nós temos um artigo lá no blog, eu vou deixar ele passando aqui em cima para que depois você possa ler esse artigo e também deixar a sua opinião lá no artigo. Vai ser um prazer a gente poder ter a tua opinião lá e aqui também, tá? Deixa a tua opinião aqui nesse vídeo e me diz o que você está achando desse vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Igor Lavrador, nosso especialista em direito empresarial, nos ajuda aqui muito, um braço direito aqui na elaboração das holdings aqui do escritório. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é dissolução de sociedade. Quando a sociedade ela vai acabar. O que o empresário precisa fazer? Os dois não estão mais se bicando, o negócio não está dando certo, mas aí ele não sabe como agir. O que é a dissolução da sociedade? Muito bem. A dissolução da sociedade ela pode, ao mesmo tempo, extinguir ou retirar um sócio. Por isso temos a dissolução total e a parcial. A dissolução parcial é o direito de retirada do sócio ou as situações que existe a exclusão do sócio por vários motivos. E dentro deles o direito de retirada, 2029, ninguém é obrigado a permanecer na sociedade, mesmo com um casamento, né? Ninguém é obrigado a permanecer em um casamento se você não quiser. Então ele tem a possibilidade de ele poder sair da sociedade e aí ocorre a dissolução parcial. Sai um sócio e permanece os sócios que remanescentes na empresa. Sim. A dissolução total, no caso, é a extinção total da empresa. Então, os sócios não se bicaram, ainda não chegaram ao meio termo, a atividade empresarial não continua com apenas um sócio ou todos os sócios querem acabar com a empresa e acabar com a atividade, e aí a empresa se extingue, você dá baixa, paga os impostos, efetua uma alteração contratual para poder dissolver essa empresa e a verba na junta. Fazer todos os procedimentos junto à Receita. Então, agora, muita gente não sabe, mas isso que você falou é importante, que a dissolução ela pode ser parcial, a empresa ela pode continuar, mas dissolução é diferente da expulsão de um sócio, né? São duas coisas distintas. Eu não gosto de ficar falando muito termo jurídico, o pessoal até reclama, mas a gente sabe que para ocorrer a dissolução, é porque tem ali a ausência do famoso affectio societatis. Corretamente? Falei, estou arrebentando no latim. Então, ou seja, não tem mais, não está dando, vamos traduzir, falar no português, claro, não está dando mais match entre os sócios. Né? Os sócios não falando igual a garotada fala hoje em dia. Não está dando mais match. Então, é preciso acabar com a sociedade, mas dissolução da sociedade empresária ou empresarial é diferente de uma expulsão. E aí eu queria que você falasse o que pode ocasionar a expulsão de um sócio da empresa. Perfeito. O que pode gerar uma expulsão de um sócio, uma má gestão, ele exercer atividades como sócio, que vai de encontro aos princípios da sociedade, do que versa o contrato social, da atividade empresarial, vender informações privilegiadas da empresa, passar informações privilegiadas de certa forma. E se ele, por exemplo, eu gosto sempre de trazer casos práticos. O último vídeo agora a gente falou sobre alguns casos práticos, né? Se você ainda não assistiu, vai lá assistir agora. O caso do Monark lá do Flow, tá? A gente sabe que foi um acordo, né? Não vou entrar no mérito aqui. Mas se o outro dono lá, acho que é Igor, né? O dono do Flow, a conduta dele, né? Óbvio que tem interpretações no que ele falou. Sim.
muita gente acabou utilizando de uma interpretação equivocada. A gente tem essa cultura do cancelamento, Sim, cancelamento. aqui no Brasil e tal, isso é um problema Tirar também. de contexto, pegar um corte ou outro, isso acontece muito na internet. Exatamente, mas ele poderia ter utilizado, se aproveitando dessa onda aí não, ele é absurdo e tal, não sei o quê. Isso poderia culminar, uma atitude dessa, uma fala, poderia culminar numa possível expulsão, um sócio que é nazista, que é a favor do nazismo, uma coisa dessa. A gente sabe que o Monark não é isso, tá, Monark? Fica tranquilo, não é isso que a gente está falando aqui, a gente está só trazendo um exemplo. Cara, então, o que eu entendo ali é que é um meio de comunicação, é um dos maiores meios de comunicação do Brasil hoje em dia, que é o YouTube e o Flow Podcast. Ele atinge milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas, então aquilo acaba influenciando muita gente. E eu entendo que sim, pode afetar, de fato, a atividade da empresa, até porque pelo fato de eles influenciarem muita gente, aquilo pode, de certa forma, causar um impacto negativo para a sociedade e forçar a perda de contrato. Que aconteceu? Perdeu muito patrocínio, perdeu muitos contratos, e que não só para a empresa, mas para outras pessoas que pensam um dia a investir no Flow, empresas como essa, né, que passaram por esse tipo de coisa, de não acontecer, de prejudicar, entendeu? Futuros negócios, os negócios que já existem, né? Então é uma das coisas que o empresário ele tem que pensar nas coisas que ele fala. Aí entra a função do advogado consultor, né? Dizendo até o limite. Até fazer uma gestão de crise, né, nesse momento. Exato, nesse momento também, depois que já aconteceu. E no caso dele, né, ele fez um acordo, né, ali pelo que eu me lembre, Sim. e ele foi indenizado pelas cotas dele na empresa, então ele vendeu a participação dele na empresa. Acredito que não pelo valor real, né, não tive acesso às alterações contratuais ali. Ele fala que é uma mesada. Que é uma mesada, ele tem um acordo ali que ele fechou e saiu da empresa, né? Sim. E aí vamos lá, trazendo de novo para um caso prático. Vamos supor que tem um sócio e esse sócio ele cometeu um ato grave, né? Algo que vai repercutir na atividade empresarial. A empresa não vai ser mais vista de repente com os mesmos olhos, pode ocasionar perda de contratos. Então, vamos lá. Um caso desse, o que o sócio que está lá na empresa, que não fez nada, que é a pessoa que está do bem, que não cometeu nenhum ato ilícito, o que ele precisa fazer para expulsar, vamos dizer assim, ou excluir esse sócio da sociedade? Então, isso aí depende muito do que está no contrato social e no acordo de sócios, porque a gente tem a questão do quórum também, até porque para excluir alguém tem que ter um quórum qualificado. O Código Civil fala de 3/4, mas a gente sabe que o contrato social e o acordo de sócios, seguindo de forma supletiva a Lei de Sociedades Anônimas, né, a gente pode mudar esse quórum, deixar o quórum com outro número, com maior ou menor. Então ali vai depender de como é que está o quórum no contrato social, se esse sócio ele pode de fato fazer isso Mas ele teria que notificar? Teria que notificar, ele faria uma notificação. Se tiver mais de um sócio... Extrajudicial. Haveria uma assembleia dos sócios, né? Assembleia Geral de Sócios, para poder votar e decidir sobre isso e ver o que pode surgir posteriormente a isso, se o voto é positivo. E aí o sócio que está sendo pleiteada a exclusão dele, ele vai se manifestar. Ele tem direito à voz. Tem direito à voz, se manifestar de defesa. E aí, dependendo do que ele disser, eles podem aprovar ou excluí-lo. E aí essa exclusão, depois, beleza, ele se manifestou, só que a maioria dos sócios decidiram pela expulsão, pela exclusão. Aí o que tem que ser feito? Vai na junta comercial e faz uma alteração lá no contrato social? Marcelo, então, nesse caso, a gente tem a expulsão extrajudicial, né, que é votado numa Assembleia Geral de Sócios, e lá eles vão deliberar se vai ter a saída ou não, vão votar. O sócio a ser excluído, né, a ser expulso, ele vai se manifestar, dizendo, vai tentar provar os argumentos dele, ele é notificado disso tudo,
a deliberação, ele tem o direito à voz. Após esse direito à voz, a maioria do capital social delibera, né, pela exclusão ou não. Ocorrendo a exclusão, é feita a alteração do contrato social, comunicando a saída e averbado na junta, que não faz mais parte do quadro societário da empresa. Bom, você está gostando desse vídeo? Você está achando interessante esse tema? Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ter essa informação. Tanta coisa aí o pessoal perde tempo compartilhando, coisa de política, às vezes coisa que não tem nada a ver, tragédia. Compartilha lá no grupo da família, compartilha para os seus amigos que tem empresa e que precisam ter essa informação e que muitas vezes nunca vão receber e vão ficar aí perdidos sem saber o que fazer. E aí a gente tem uma questão que é importante. Esse sócio que está sendo excluído, ele pode, obviamente, se ele considerar que essa exclusão foi injusta, ele pode buscar na justiça a legalidade dessa exclusão, provando a argumentação dele. Uma coisa que é muito importante também, que caiu no esquecimento dessa área jurídica empresarial também, que um dia a gente pode até gravar um vídeo sobre isso, é a questão da arbitragem, né? A cláusula arbitral. Sim. Porque muitos contratos sociais que a gente até faz aqui no escritório, a gente coloca a cláusula arbitral para não ir para a mão de um juiz. E sim, muitas vezes o juiz não é de uma vara empresarial, então ele não tem essa vivência empresarial para poder decidir causas como essa, né? Sim. E pode acabar tendo uma decisão equivocada ou conflitante com alguma coisa. Sim. E a cláusula de arbitragem é exatamente isso. Tem um árbitro, um árbitro como você, especialista na área empresarial, que vai decidir aquilo ali. E você falou disso, de uma forma mais rápida. Eu me remeteu ao passado, porque eu lembrei que eu fiz o estágio num lugar que na verdade eu era estagiário de um perito judicial, mas esse lugar onde eu fiz o estágio também tinha uma câmara arbitral, né? Então eu conhecia lá o juiz arbitral, que era bem velhinho, hoje em dia já deve estar falecido, tem mais de 20 anos, então... Ele já era velhinho naquela época, imagina agora, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Toda terça-feira, 20 horas, nós temos o Terça Empresarial, onde eu e o Igor aqui, a gente bate um papo, tentando falar o mínimo de juridiquês possível, mas trazendo temas que são temas relevantes para o empresário. E como a gente tem outras áreas aqui no escritório, a gente decidiu dar atenção também à área empresarial, trazendo informação de qualidade para você. E é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!